Começa agora na Mundial. Acertar é Humano. Um programa que apresenta crônicas com humor e foco na solução. Sempre falando de temas diversos como empreendedorismo, liderança, esporte, atualidades, comunicação, entre outros. Tudo isso seguindo a filosofia do coaching. Programa Acertar é Humano, uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil. Apresentação: Sullivan França e Nelson Sartori. Bom dia, eu sou o Sullivan França e mais uma vez aqui com o Nelson Sartori apresentaremos o programa Acertar é Humano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial. Bom dia, minha gente, bom dia, ouvintes, bom dia, Sullivan. Hoje nós viemos aqui falar com vocês sobre um assunto bastante voltado até para o trabalho que nós estamos fazendo com vocês. Uma das grandes dúvidas aí que o pessoal tem hoje em dia sobre o tema principal do nosso programa, ou seja, o que é coaching? O que é essa? É uma filosofia? É uma postura de trabalho? É uma terapia? O que é isso? Então, o Sullivan vai falar para a gente e vai tirar todas as dúvidas a respeito disso, não é, Sullivan? É isso aí, Nelson. Vamos falar sobre o que é coaching no programa de hoje e principalmente também o que não é coaching, né? Eu tenho comentado isso algumas vezes aí ao longo da minha carreira, vamos assim dizendo, que há alguns anos eu levava muito mais tempo explicando para as pessoas o que era o coaching, né? Então a gente, quando ia explicar o que era o coaching, até por conta da falta de conhecimento e por ser uma metodologia, você falou sobre filosofia e eu estou falando sobre metodologia, por ser uma metodologia nova, pouco conhecida, então a gente levava muito tempo explicando para as pessoas o que é o processo de coaching. E hoje eu tenho observado que ao longo do tempo, Nelson, a gente leva muito mais tempo explicando para as pessoas o que não é o processo de coaching. Sim, então, as pessoas estão até acostumadas, né, a achar que é uma forma de terapia, autoajuda, até porque existe aí muita gente falando que é coach sem, na verdade, nem saber o que é, não é, Sullivan? Tem isso também, né? E nós vamos abordar esses temas aí ao longo do nosso programa hoje e com certeza garanto a todos vocês, nossos ouvintes aí, que no final do programa vocês terão uma ideia muito clara e uma convicção do que é e principalmente aí, como eu já coloquei, do que não é o processo de coaching. Como eu estava comentando, Nelson, que hoje a gente leva muito mais tempo dizendo o que não é coaching, né? Eu não quero fazer essa abordagem aqui pelo foco negativo agora nesse primeiro momento e vamos começar a desmistificar aí o que é o processo de coaching. Existe uma confusão, como você bem colocou agora, entre o processo de coaching, consultoria, terapia, mentoring e tantos outros processos, né? E as pessoas às vezes perguntam por que essa confusão acontece, por que essa mistura está existindo no Brasil e como é que a gente pode, de alguma maneira, clarificar o processo de coaching para que as pessoas comecem a entender o conceito de coaching. Primeiro que as pessoas procuram uma tradução para a palavra coaching e a palavra coaching não tem uma tradução. O que traduziria, o que estaria mais próximo de coaching aí, talvez seria treinamento, né? E o processo de coaching não deixa de ser um processo de treinamento, mas nós também precisamos entender que é um processo de treinamento e antes de falarmos treinamento, observe que eu estou colocando a palavra processo e quando nós colocamos a palavra processo, nós estamos dizendo que existe começo, meio e fim. Então é um processo, como a gente já disse, que ele tem, além de começo, meio e fim, ele tem uma continuidade. Então, para que a gente comece a desmistificar o que é o coach, a gente precisa entender qual é a estrutura do processo de coach. E a grande confusão que acontece hoje é que a palavra coach, além dela ser traduzida para treinamento, a palavra coach, eu costumo dizer, Nelson, que ela tem um apelo comercial muito forte. Né? Talvez aí o ouvinte aí que está nos ouvindo agora nesse momento, ele já possa em algum momento ter ouvido falar sobre coaching e talvez ele deve ter, por algum motivo, está pensando assim, nossa, mas eu ouvi coaching associado com uma outra coisa e quando eu procurei eu vi coaching associado com uma série de outras coisas e de fato, se você for para o Google hoje e colocar a palavra coaching, você vai achar coaching associado a uma série de questões, tá? E eu costumo dizer que a palavra coach ela tem um apelo comercial muito forte. Então, muitas pessoas estão associando a palavra coaching às suas atividades,
tá? Talvez com o intuito de angariar clientes ou de conseguir atrair um público que talvez ele não atrairia só falando do que especificamente faz. Então tem uma mistura muito grande. E uma coisa que é uma pena que a gente não pode mostrar no rádio, né, Nelson? Mas eu tô rindo da lista que o Nelson fez de coisas em que o coach está associado. Quando nós resolvemos trabalhar esse tema no programa, ele falou assim, eu vou preparar uma lista minha e vou levar essa lista e nós vamos debater sobre essa lista. Mas eu jurava que era uma lista com 6 tópicos, mas eu estou vendo aqui que está passando dos 20. Tá passando. Então vamos conversar aí, vamos ver o que o Nelson tem para trazer para nós aí. Até mesmo, Nelson, porque existe uma apropriação indevida do termo coach. Né? Essa é uma das questões. As pessoas estão se apropriando dessa ideia, né? Na verdade não é da ideia, é da palavra, levando aquilo para as suas atividades e aí sim, fazendo a difusão do seu trabalho como uma atividade, como uma postura coach, sendo que na verdade isso não acontece. Né? Fala assim, não vamos dizer que as pessoas estão enganando as outras, mas que existe um grande equívoco, e esse equívoco de quem está assumindo essa postura sem tê-la, e de transmitir essa mensagem para os outros, sendo que os outros também estão entendendo errado. Então aí que está a importância do que nós vamos falar aqui hoje. E mais do que isso, né, Nelson? Hoje, a gente, quando eu digo a gente, estou falando nós, Sullivan França e toda a sociedade latino-americana de coaching, nós temos uma postura dentro do mercado de coaching hoje, e nós estamos hoje atendendo 18 estados e 19 cidades brasileiras. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos uma responsabilidade em divulgar o que é o coaching e o que não é o coaching no mercado. Isso é um compromisso do Sullivan, é um compromisso da Sociedade Latino-Americana de Coaching para com todos os seus membros, para com todos os seus coaches formados e para com todas as pessoas que, de alguma forma, olham para o nosso trabalho e veem valor no nosso trabalho. Então, nós temos uma obrigação. Você, Nelson, já passou pela nossa formação, você sabe bem disso, sim, né? E ao longo lá dos nossos 8 dias de formação em coaching, a gente está sempre falando sobre esses tópicos, do que é, do que não é, e além de trabalhar todas as técnicas. E eu estou curioso aí para ver a lista que você está trazendo, e é com essa lista que você está trazendo aí que a gente vai debater bastante aqui ao longo do nosso programa. Assim, aproveitando até para dar uma ideia, assim, uma visão para o público, né? Eu sou filho do Sullivan nesse trabalho. Então vocês daí já conseguem até ter uma imagem assim da idade de nós dois, já que ele foi o meu mentor, o meu preparador nesse contexto, né? Então você já consegue até vislumbrar um pouco do que é a imagem de cada um, né? É importante a gente ter essa construção mental, não é? O pessoal vai se decepcionar. O problema é que a sua construção mental está seguindo um lado reverso, mas vamos lá. Fica na curiosidade, na imaginação de cada um. Né? Vamos falar sobre o nosso tema de hoje. Nelson, qual foi a primeira coisa que você achou na sua busca por coaching? Qual foi a primeira coisa que você achou aí? Na verdade, vejam só, falo assim, existem tantos temas, tantas ideias, e a gente encontra o pessoal falando de tudo, até de coaching sexual, né? Fala assim, o nome é até ambíguo, né? Falou assim, você está falando de coaching, de sexo, como é que você vai ter um mentor, um treinador para isso? Fica até curioso imaginar, mas só que é nesse contexto que a gente tem de compreender bem o que é o trabalho do coaching, ou seja, o trabalho com metas, o trabalho visando o objetivo que o cliente tem. Então, eu acho que é importante a gente ter essa relação bem clara, que é qual é o trabalho do profissional e qual é o papel do cliente nessa relação. Então, e aí? Perfeitamente. Então, assim, tem esse coaching sexual que você comentou e tem tantos outros processos que as pessoas atribuem o nome, né? E carregam aí o nome coaching junto desses métodos. Mais do que explicar o processo de coaching, é a gente fazer as distinções com relação a algumas coisas que acontecem no mercado. Então, por exemplo, o coaching sexual no qual você está comentando, né? Primeiro que a gente não distingue o coaching por conta do teu processo, por conta dessa junção que colocam dentro do processo de coaching. Então, se o sujeito está trabalhando uma meta, não necessariamente que seja assexual, mas que seja, por exemplo, de relacionamento, se você entrar no Google, você vai encontrar coaching de relacionamento.
A gente costuma dizer o seguinte, trabalhar seja uma meta sexual, seja uma meta de relacionamento, como nós estamos falando dentro de um processo de coaching, significa que eu tenho uma meta voltada para relacionamento. Não necessariamente que o processo de coaching é coaching de relacionamento. É importante a gente dizer o seguinte, coaching, o que é coaching? Coaching é coaching, ponto. Qualquer outra coisa que comece a acrescentar ao nome de coaching pode, de alguma forma, deturpar o que verdadeiramente é o processo de coaching. Né? Então nós, na Sociedade Latino-Americana de Coaching, nós entendemos coaching de 3 formas. Nós entendemos o coaching de vida, então é aquele processo onde você vai trabalhar qualquer meta de ordem pessoal. Então se você está trabalhando coaching sexual, como você colocou, a gente entende esse processo como coaching de vida. Se você estiver trabalhando uma meta de relacionamento, se esse relacionamento é um relacionamento pessoal, nós estamos trabalhando coaching de vida. Se você estiver trabalhando uma meta dentro do processo de coaching, que seja uma meta para, eu quero juntar uma quantia XYZ, não importa essa quantia quanto seja, nós estamos falando de coaching de vida, onde muitas vezes você pode encontrar atrelado a essa meta, muita gente divulgar como coach financeiro, o que é um equívoco. O que a gente observa no mercado brasileiro hoje, e aí eu não vou balizar por todos, mas vou dizer pelo que eu já observei, muitas vezes você tem pessoas que têm um baita know-how no mercado financeiro, tem um grande know-how em, vamos dizer, gestão financeira de uma forma geral, ele faz esse processo de consultoria muito bem, muitas vezes são até profissionais que entendem de bolsas de valores, de investimentos e tal, e que atrelam a isso a um processo de coach financeiro. Isso não é coach financeiro. É uma consultoria, não é? É uma consultoria, e eu não estou dizendo que esse processo de consultoria financeira não tem a sua valia. Sim. É óbvio que tem, tá? É óbvio que é um excelente profissional, mas ele não pode e não se deve tratar esse processo como um processo de coach financeiro, porque eu corro o risco de, no meio desse processo, vender uma coisa que eu não estou entregando. Então nós temos aí a obrigação de desmistificar e deixar claro para os nossos ouvintes, para todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, né, que já passaram por nossos treinamentos, por nossas formações ou até pelo nosso MBA Coaching, são membros da Sociedade Latino-Americana de Coaching, têm trabalhos reconhecidos no meio corporativo, a gente tem que dar esse apoio para todos esses nossos alunos e companheiros, vamos dizer assim, né, sobre o que é e o que não é o processo de coaching. Então vem esse nosso programa aqui, como eu disse mais uma vez, para a gente debater e discutir esse tema tão rico que é o tema de coaching. Então, a gente desmistificou aí o relacionamento, desmistificamos o coach financeiro, desmistificamos esse sexual que você trouxe. Esse para mim era novo, eu não conhecia. Eu pesquisei bastante, achei esse daqui interessante, né? Falei assim, até fiquei imaginando como seria esse trabalho participativo, né? Falou assim, a minha mente viajou, por isso que eu trouxe para cá. Falou assim, deve ser bem interessante você participar desse tipo de debate, essa orientação, então essa questão de trabalho sexual, né? Agora pensa comigo, Nelson, você imagina agora o RH de uma grande empresa que está no trânsito agora nos ouvindo, né? E que por algum motivo ele estava ali programando o processo de desenvolvimento dos líderes dele através de um processo de líder coach ou até de sessões de coaching individual, que de repente entrou na internet e encontrou esse mesmo termo com você. Que confusão pode ter gerado na cabeça desse profissional sobre o que é e o que não é o processo de coaching, né? Então, por isso a necessidade desse nosso programa aqui, de a gente abordar com muito carinho esse tema, o que é coaching, né? E procurar fazer a nossa contribuição aqui para desmistificar aí o que é verdadeiramente o processo de coaching. O que mais você tem na sua lista aí, Nelson? Eu acho que agora o que é interessante, vamos assim até construir essa ideia em torno de alguns conceitos pontuais. Então, eu acho que interessante agora é até atender a todos e você diferenciar o coach do consultor, que acho que é uma das principais, duas profissões importantes, mas que têm posturas diferentes de trabalho. Como que eu diferencio o coach de um consultor, por exemplo? No início, quando eu comecei a falar sobre coaching de vida, eu falei que nós, da Sociedade Latino-Americana de Coaching, entendemos o coaching de 3 formas. E aí eu falei o primeiro, que era o coaching de vida, onde eu dei os exemplos de metas, né? E para que a gente entenda esse termo do consultor e a diferença do consultor e do profissional de coaching, é importante que a gente fale do outro pilar, como nós entendemos o coach, que é o coaching executivo.
né? Aquele coach executivo, qual a diferença desse coach executivo para aquele coaching de vida? O coaching de vida é aquele processo que nós já falamos e que ele é financiado, vamos dizer assim, ele é pago pelo profissional, pela pessoa física, vamos assim dizer. Quando eu falo do processo de coaching executivo, nós estamos falando de um processo que normalmente, observem, normalmente, né? Não em 100%, mas vamos dizer aí em 80% dos casos, ele é pago pela organização, tá? E ele tem como principal foco o desenvolvimento de competências desse profissional. Então, pano de fundo desse processo de coaching executivo é o desenvolvimento de competências daquele profissional. Essas competências podem também estarem diretamente ligadas a uma meta da organização. Sim? Certo. Então, esse é o processo de coaching executivo. Então, a gente começa a desmistificar que está centrado e pago pela pessoa física, com foco em questões pessoais. O outro está centrado e pago normalmente pela pessoa jurídica, contratado pela pessoa jurídica, com foco no desenvolvimento de competências apenas, ou com foco no desenvolvimento de competências para o alcance de uma meta da organização específica. Tá? E eu não posso misturar uma coisa com a outra. Embora a gente saiba, claro, que dentro do processo de coaching executivo, em algum momento, pode sim ter a necessidade de ser trabalhada alguma questão de ordem pessoal, principalmente questões relacionais. E quando eu estiver trabalhando essas questões relacionais, ainda que dentro de um processo de coaching executivo, observe, pago pela organização com foco no desenvolvimento de competências, eu não posso chamar esse processo de coaching de relacionamento, porque ele é um processo de coaching executivo. Então o que a gente precisa distinguir muito bem, é importante que isso fique claro para todos que estão nos ouvindo, Nelson, nós não estamos aqui levantando uma bandeira para sacudir a bandeira e dizer assim, olha, coaching é só isso. Não é isso. Nós estamos aqui clarificando o que é o processo de coaching, né? Você sabe muito bem, nós lançamos uma série de vídeos agora, toda segunda-feira nós estamos postando um vídeo, né? E esse vídeo ele tem no máximo ali 2 minutos, a gente comentando sobre temas de coaching. E o vídeo dessa semana, você entrar no YouTube aí, que você que está nos ouvindo e colocar os grandes pensadores do coaching, você vai achar esse nosso vídeo, onde eu mesmo comento sobre o que os grandes pensadores do coaching estão dizendo. Então eu trago ali 3 grandes pensadores, eu digo 3 lendas vivas do mundo do coaching, né? Que é o John Whitmore, Marshall Goldsmith e Tim Gallwey. Os 3, nenhum dos 3 fazem esse tipo de mistura sobre o processo de coaching. Não existe essa desculpa a expressão, mas essa bagunça que existe no mercado brasileiro com o termo coaching. Né? Então a gente trabalha de uma forma educativa para que o mercado entenda o que verdadeiramente é o processo de coaching. Então, desmistificando aí coaching de vida e coaching executivo. Depois nós vamos para o nosso terceiro pilar, deixar claro para o nosso ouvinte o que é o termo coaching e o que é verdadeiramente essa metodologia chamada coaching. Certo. Importante então a gente saber que o que diferencia, na verdade, o coach, o profissional, de um consultor, que o consultor vai, na verdade, o quê? Oferecer um conhecimento especializado, ele vai dar soluções, ou seja, parte da postura do consultor. Enquanto o coach não faz, ele não está ali para dar a solução, e sim para que oriente e trabalhe com ferramentas especializadas para que justamente o processo desenvolva tudo isso. Então, é importante fazer essa diferença até de trabalho de consultoria, que alguém vai lá e oferece sua experiência dentro daquela área específica, e o coach que tem a competência para trabalhar várias áreas, como foi apresentado aqui por você, só que dentro dessa postura, com as ferramentas, que tem o que? Um foco em fazer com que esse desenvolvimento surja realmente do trabalho. Né? Fala assim, um trabalho diferenciado. Tá? O foco de atenção, né, o principal foco dentro do processo de coaching é aquele cara que nós usualmente chamamos de coachee. Quem é o coachee? É o cliente, é quem passa pelo processo de coaching. Esse é o foco do trabalho de coaching. A partir do momento, né, que nós estabelecemos uma relação de coaching,
tá? Onde eu serei o seu coach, você o meu cliente de coaching, e eu vou dar palpite no que você deve fazer, eu vou te aconselhar e eu vou te induzir, deixou de ser um processo de coaching. Sim. Passou a ser um processo de consultoria. Porque se eu estou te induzindo, se eu estou te aconselhando, se eu estou dizendo o que você deve fazer, eu estou usando a minha experiência e o meu know-how para que você faça o que eu entendo que deve ser o melhor para você. Isso não é coaching, isso pode ser consultoria, isso pode ser mentoring, isso pode ser tratado como qualquer outro tema, menos como o processo de coaching. Tá? É importante a gente ter isso daí em mente. Perfeitamente. Né? Desmistificar essa brincadeira. Aí a gente consegue distinguir muito bem o que é e o que não é o processo de coaching e o trabalho do coach e do consultor. Tá? Um outro ponto importante que eu falei que é o terceiro pilar de como nós entendemos coaching é o coaching de carreira. E o coaching de carreira, ele é um processo que nós entendemos que ele está entre o coach de vida e o coach executivo. Porque é impossível hoje, pensa você ouvinte, pense conosco aqui, você conseguiria falar sobre a sua carreira, trabalhar uma meta na sua carreira, sem falar da sua vida pessoal? Impossível, né? Impossível, não é isso? Então, nós temos uma mistura desse coach de carreira com coach de vida. Você teria como falar da sua carreira, planejar a sua carreira, olhar para a sua carreira, o que fazer melhor, o que fazer diferente daqui para frente, ou um objetivo maior na sua carreira, sem falar do seu lado profissional? Não. Faz parte da minha vida, faz parte das minhas metas. Né? Então nós temos dentro do processo de coaching de carreira, tanto uma abordagem que visa o ponto de vista pessoal, quanto uma abordagem que visa o ponto de vista do lado do processo de coaching executivo. Então lembre-se, nós temos aí esses três pilares dentro do processo de coaching. Coach de vida, coach executivo e o coach de carreira, que muitas vezes se divide sobre esses dois processos. Qualquer outro tópico que estão falando ou que você encontrar dentro de um processo de coaching, ou está atrelado a coaching de vida, ou está atrelado a coaching executivo. Então esse monte de coisa que você talvez está encontrando aí sobre coaching, talvez não seja bem assim, né? Fique de olho. É lógico, né? É importante saber disso. E agora, no nosso programa, chegamos ao final do nosso tema de hoje, que foi o que é e o que não é o processo de coaching. Sim. E agora com o Nelson, professor Nelson. Isso. Nós vamos entrar no nosso bloco aqui, que é a dica do professor, e o Nelson vai dar aquela dica do dia, que é a dica da língua portuguesa, Nelson, da nossa rica língua portuguesa. Qual é a dica de hoje? Mais uma vez, vamos tentar simular uma situação corporativa, né? Falando assim, algumas profissões, algumas funções dentro do trabalho corporativo, elas exigem o quê? Uma postura de comunicação que vai além do texto escrito. O próprio posicionamento, a forma de se manifestar é importante para que a pessoa, quando fale, reflita também aquela visão de um trabalho bem feito com a ferramenta. Então imagine o seguinte, a secretária executiva vai ser alertada pelo patrão de uma situação que aconteceu dentro da empresa. Então, o patrão chega e diz para ela o seguinte, falou assim, cuidado, dona Marli, o piso da sala de reunião foi trocado agora, há pouco, e pode partir-se com o peso da senhora. E ela disse, o que é isso, senhor Romeu? Está me chamando de gorda? Falou assim, pois fique sabendo que, segundo o meu médico, eu estou magérrima e minha massa está perfeita para o meu corpo. Realmente fácil notar que existe algum problema de massa aí, né, no que ela falou. Por quê? Pessoal, vamos entender o que ela fez. Ela usou uma expressão totalmente coloquial. Ela pegou a ideia de ser magro e colocou o superlativo, que é o quê? Magérrimo. Pessoal, isso daí não existe, tá? Vamos entender muito bem que essa expressão é uma expressão coloquial. Fala assim, magérrimo é a fusão de dois termos distintos que criaram uma palavra errada, tá? A palavra magérrimo vem de magro. Só que o érrimo é um superlativo erudito. Eu não posso fazer isso daí. Pegar uma palavra contemporânea e ir lá buscar o superlativo erudito érrimo. Fala assim, eu tenho que fazer a palavra dentro do seu universo do passado e do presente. Então, como que funciona isso? Se eu quero trabalhar a parte erudita, eu vou pegar a forma da palavra erudita, que não era magro, era mácer. E aí eu junto, macérrimo. Então, quem é muito magro pode ser macérrimo, que é a forma erudita. Ou então a forma contemporânea. É magro? Então nós usamos o superlativo contemporâneo, que é o íssimo. Então, magríssimo. Então, quando você fala magérrimo, você está juntando aquela expressão atual com a antiga, ou seja, uma criação em que você anda de costas. Isso daí não existe, por mais que seja pronunciado, é errado dentro dessa construção. Então, só para fechar isso tudo, se você quer dizer que você está bastante magra, ou então você está macérrima, ou você está magríssima. E falar bonitinho sempre é uma postura o quê?
chiquíssima e jamais chiquérrima. Agora com vocês, vamos fechar a nossa brincadeira, já que falamos aqui sobre a dica do professor, e vamos para o nosso Minuto de Coaching com o Sullivan França, o nosso profissional na área. Obrigado, Nelson. Muito boa a dica de hoje. Então, o Minuto de Coaching hoje traz, como na semana passada trouxemos 2 perguntas, eu espero que você, ouvinte, tenha refletido sobre aquelas 2 perguntas que nós deixamos. E eu vou deixar mais 2 perguntas para você pensar aí ao longo dessa semana e desse feriado de carnaval. Se você tem uma meta, pense na sua meta agora e reflita sobre as 2 perguntas que eu vou deixar. O que você está verdadeiramente disposto a fazer para alcançar a sua meta? Pense nisso. Segunda pergunta, do que você está disposto a abrir mão para alcançar a sua meta? Fica a dica, um excelente carnaval a todos e nos encontramos na próxima segunda-feira, não é isso, Nelson? Grande semana a todos, um abraço a todos, aproveitem bastante e até o nosso próximo programa. Você ouviu pela Mundial o programa Acertar é Humano. Apresentação Sullivan França e Nelson Sartori. Uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil.